Queridos doutores, doutoras do 8º período da Fama, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Na nossa análise de hoje, nós falaremos dos artigos 79 ao 83 do Código de Processo Penal, seguindo aí com a mesma fonte bibliográfica, né? O Código de Processo Penal comentado, 19ª edição, ano de 2020, Dr. Guilherme de Souza Nutti. Diz o artigo 79 do Código de Processo Penal: a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento salvo, inciso 1, no concurso entre a jurisdição comum e a militar, inciso 2, no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, parágrafo 1º, cessará em qualquer caso a unidade do processo, se em relação a algum corréu sobrevier o caso previsto lá no artigo 152. Parágrafo 2º, a unidade do processo não importará a do julgamento se sobrevier corréu foragido que não possa ser julgado revelia ou ocorrer a hipótese lá descrita no artigo 461. Então fica aí a dica, corre lá, dá uma lida no artigo 152 e no artigo 461 do Código de Processo Penal. Então, nós começamos aqui a nossa análise em razão da determinação legal para a junção dos processos conexos ou continentes, ou seja, a própria lei aí determina que esses processos sejam, então, juntados, sejam ali, né, julgados conjuntamente. Então, esse é o grande objetivo desta lei. Bom, a partir do momento em que nós temos o fato de se tratar de uma determinação legal, isso vem a determinar, então, que deva acontecer. Não é um juízo aqui, né, de decisão, é um juízo de imposição. Ou seja, isso, logicamente, tem por finalidade evitar ali as decisões contraditórias. Ou seja, evitar que juízos diferentes julguem casos semelhantes de formas diferentes. E isso gera, então, uma insegurança jurídica, né? Então, lógico que buscando aí a credibilidade da justiça é que nós temos essas determinações. Um outro fato também é que para toda regra existem as exceções. E nesse caso, o próprio Código de Processo Penal nos traz as exceções, justamente porque a União pode trazer maiores problemas do que vantagens, lógico, levando-se em consideração sempre aí o caso concreto. Um outro fato relevante que nós temos também é a questão aí da justiça comum para com a justiça da infância e da juventude. Ou seja, nós já temos aí a pré-definição no artigo 228 da Constituição Federal que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. São penalmente inimputáveis, ou seja, não responderão assim como respondem os maiores de 18 anos pela prática de crimes. Ou seja, eles são tutelados pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que lá, no seu artigo 104, diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve-se considerar a idade do adolescente na data do fato. Olha aí um outro aspecto bastante importante também. Então, essa é uma hipótese da qual não se admite, não se pode aí ter a junção dos processos, já que nós temos procedimentos diferentes. Um será responsabilizado criminalmente e no outro será responsabilizado por um ato infracional. Então percebam aí a flagrante distinção quanto à análise da conduta e do agente que a praticou. Separação dos processos em face da superveniência de doença mental. Esse é um fato também bastante interessante, até porque, né, para o inimputável não se aplica pena e sim medida de segurança. Então, nessa hipótese, né, de separação inicial dos processos, mais de uma providência que tem por fim evitar o tumulto processual ou a inviabilidade de uma instrução livre e sem entraves, né, livre de entraves. O que nós temos aqui, então? Que quanto à conexão
e a continência, como nós estamos aí sustentando, tem como finalidade principal a garantir que as decisões referentes a processos conexos e réus envolvidos sobre o mesmo fato sejam uniformes. Porém, com relação a réus ou corréus que sofram de doença mental, sobre essa hipótese, logicamente que não é caso de ser considerada a inimputabilidade, já que ela é superveniente, ou seja, é uma doença mental que vem depois, mas com relação a ele, implica na suspensão do processo até que ele se recupere para acompanhar a instrução. Enquanto isso não acontece, o corréu fica submetido ali à medida de segurança, ou seja, à internação em manicômio judiciário, hospital de custódia ou em tratamento ambulatorial, né, dependendo aí do nível, do grau de periculosidade que ele oferece a si mesmo ou para os demais presos ali que sejam obrigados a conviver com ele. Quanto à impossibilidade de julgamento de réu ausente, né, naquela hipótese do réu foragido, e aí no caso ele não possa ser julgado também à revelia. Então esta aí é uma hipótese em que o julgamento não é possível, e desta forma também se paralisa aí o trâmite processual com relação a este réu, até que ele possa ser encontrado, né, nos termos lá de que diz o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então, essa é uma hipótese bastante interessante sobre o fato aqui do qual nós estamos então observando. Então, é uma situação aí da qual o réu ele deve então ser observado para que ele possa responder ali, ele possa fazer com que possa ser responsabilizado. Ainda sobre esse tema, nós temos então que o coacusado, né, presente e regularmente citado, deve o juiz separar o curso do feito, dando prosseguimento somente quanto a quem está ciente da ação penal. Aqueles que não têm ciência, que não foram citados, e não pode se presumir aqui neste caso a citação por edital, então não se pode continuar com o processo para com este acusado. Separação do processo em face de recusa de jurados. Então, essa é uma outra situação. Ou seja, se forem 2 ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. E aí é o que diz o parágrafo 1º, então. Dispõe que a separação dos julgamentos somente ocorrerá em razão de recusa não for obtido o número mínimo de 7 jurados para lhe compor o conselho de sentença. No caso do parágrafo 2º, lá do artigo 469, né, do Código de Processo Penal, ele vem dizer para nós que, determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato, ou em caso de coautoria, aplica-se o critério da preferência, conforme disposto lá no artigo 429 deste mesmo Código. Então, quando nós tratamos aqui do Tribunal do Júri, que é um procedimento especial, a possibilidade de existirem as recusas peremptórias, dadas sem qualquer motivação, e nós sabemos que cada defensor pode recusar até 3 jurados sem que haja nenhum tipo de motivação, no procedimento ali de seleção dos jurados que irão compor o conselho de sentença. Nesse momento, é necessário se verificar, então, que não haverá necessidade de separar o processo, por conta de não haver obtenção do número mínimo para compor a turma julgadora. Só se houver essa possibilidade, aí, então, é que nós teremos ali o desmembramento do processo para que um outro corréu, né, por meio ali da defesa do seu defensor, seja julgado em outra oportunidade. O artigo 80, 81 e 82 aí do Código de Processo Penal. Com relação a esses artigos, nós temos que será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para que não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Na sequência aí, e sobre o mesmo aspecto,
o artigo 81 diz que, verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria, venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória, ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência. Continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente. E, por fim, o artigo 82 diz que se não, obstante a conexão ou continência, forem instaurados procedimentos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, então, a unidade dos processos não se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Então percebam que são 3 artigos com temáticas diferentes, mas os 3 também aí tratam do mesmo tema. Quando da análise do artigo 80, nós temos lá o fato em razão da separação facultativa do processo, pois leva-se em consideração aqui as circunstâncias de tempo, de lugar, para que isso possa, de alguma forma, favorecer aí a instrução processual. Ou também tem um outro aspecto bastante importante, que é pela quantidade de acusados. Muitos acusados, alguns soltos, alguns não localizados, outros presos. E, logicamente, que em razão disso, aos presos não se pode prolongar ali o tempo da prisão, em razão de questões outras não relacionadas que lhes podem prejudicar. O artigo 81 vem falar da conexão e da continência com relação ao juiz ou tribunal. Por quê? Porque nós sabemos que com relação ao tribunal do júri, havendo ali a desclassificação de um dos réus para, por exemplo, um crime doloso contra o patrimônio, ou não doloso contra a vida, ou um crime culposo contra a vida, automaticamente ele não poderá ser submetido aí ao tribunal do júri. Com relação ao artigo 82, nós falamos também da conexão e continência. Se forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se estiverem com sentença definitiva. E nessa forma, a unidade dos processos só trará aí, ulteriormente, para os efeitos da soma ou até mesmo para a unificação das penas. Quando nós falamos da separação facultativa aí dos processos, logicamente que essa faculdade ela vai levar em consideração a oportunidade aí para a instrução processual, ou seja, para aí tornar mais fácil a fase probatória. E isso leva-se em consideração também quando existem muitos réus, uns presos, outros soltos, e até mesmo por razões que somente o caso concreto pode determinar. Por isso que ela é considerada como uma separação facultativa dos processos, mesmo havendo aí as hipóteses de conexão e continência. Separação facultativa em caso de tempo ou lugar diferenciado. Sobre esta análise, é importante aí que nós tenhamos também a concepção de que o artigo 76 expõe as hipóteses de conexão. Então é importante nós lembrarmos disso. E lá no inciso 1º, na sua primeira parte, fala expressamente da ocorrência de 2 ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, o que afastaria a possibilidade de se separar o processo, já que o tempo e o lugar são idênticos. Então esse é um fato aí que vai determinar sempre a conexão. Bom, já na segunda parte ainda do inciso 1º, nós temos lá quando ele menciona apenas a prática de infrações em concurso, é possível ver tempo e lugar diferenciados, cabendo, pois, aí a separação. Por quê? Porque quando nós temos a distinção entre tempo e lugar, não há muitas vezes motivo para que os processos sejam, então, aí julgados sobre o mesmo manto de jurisdição. Na terceira parte ainda do mesmo inciso, ele vem falar
sobre a inviabilidade da separação quando a prática da infração por pessoas que agem umas contra as outras, pressupondo-se que estejam no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então não se permite aí também a separação. Então é inviável a separação nesta hipótese, já que ali existe, né, a similitude entre autor e vítima, né, e a correspondência também. Já no inciso 2º, aí ainda do artigo 76, nós temos a possibilidade de separação, pois os crimes praticados para facilitar, ocultar, garantir a impunidade ou a vantagem podem ser cometidos em lugares e em momentos diferentes. Já no inciso 3º, o artigo 73 vem aí para nós evidenciar a autêntica forma de conexão, ou seja, que é a chamada de conexão instrumental. Quanto a esta, cabe separação facultativa, pois o tempo e o lugar podem ser, então, diversos, pessoal. E aí eu espero que tenha esclarecido mais algumas dúvidas sobre, na verdade, ali a conexão e quando ela é facultativa e quando ela é obrigatória. Quanto à separação facultativa ainda, pelo excessivo número de acusados, nós já vimos, ela é facultativa porque ela tem que levar em consideração ali que aqueles acusados presos não podem continuar presos em razão de condutas dos outros acusados que estão soltos. Então, esse número excessivo pode prejudicar o andamento do processo e, logicamente, ali nós estamos diante de um direito fundamental diretamente envolvido, que é a liberdade. Então, nessa situação, o motivo ele é extremamente relevante em não manter preso aquele que pode ser inocente ao final do processo. Com relação à separação dos processos por prerrogativa de foro, pessoal. Então esta é uma outra hipótese aí quando nós analisamos o foro privilegiado, né, tão questionado aí no Brasil ainda hoje. Mas havendo a necessidade da separação desses processos, em especial também levando-se em consideração a conveniência da instrução. Ou seja, na verdade, aquilo que vai prevalecer é o foro daquele réu que tem a prerrogativa de função, remetendo-se ao juiz comum os feitos dos outros corréus, sem mencionado privilégio. Um fato também bastante interessante aqui que nós devemos analisar, que a doutrina traz para nós, é que sobre a conexão e a continência, havendo foro privilegiado de um dos coautores, todos os demais deverão ser julgados por corte superior. É a força da atração aí. Por quê? Porque só o foro privilegiado não. Aí sim ele vai ser julgado lá e os demais pela justiça comum. Agora, quando houver a necessidade, né, a obrigatoriedade ou a conveniência da conexão e continência, aí a força da atração da Corte Superior atrairá também a competência para o julgamento dos outros corréus, né, conforme aí determinação da própria Constituição Federal. Um outro aspecto aqui a ser analisado também é com relação ali à viabilidade da separação dos processos. Ou seja, levando-se os réus com foro privilegiado a serem julgados em instâncias diversas dos outros, não possuidores de tal prerrogativa. Isso pode não ser aí interessante ou fomentar aí a busca da unanimidade ou da similitude ou da aparência de julgamento com relação a juízos diferentes, né? Então tem que ter também essa segurança jurídica para que situações diferentes sejam julgados da mesma forma. Perpetuação da jurisdição em caso de conexão e continência. Pode continuar onde está? Em alguns casos pode, em outros casos não é possível, né? Aqui nós vamos analisar então a possibilidade, ou seja, que vários processos são reunidos em virtude de conexão com continência, mas ao julgar o feito, percebam, conclua-se pela incompetência do juízo que exerceu a força atrativa, aquele que atraiu os outros processos para o seu julgamento, né? Seja porque houve uma absolvição no tocante à infração que atraiu a competência, seja porque ocorreu a desclassificação para uma outra conduta que seria originária de outro magistrado, vamos pensar, né? No caso das varas específicas, crimes de outra natureza, ou até mesmo crimes
né, de outra justiça, que passaria da justiça estadual para a justiça federal e assim por diante. E aí, então, sobre esse aspecto, nós temos que, sobre essa situação, deve ser colhida a prova toda, não tem mais cabimento, então, devolver o conhecimento do processo ao juiz diverso, impondo-se, então, o julgamento pelo juiz que conduziu a instrução, né? Então, esse é um outro fato. Ou seja, se toda a instrução já foi praticada, não tem como encaminhar o processo para outro juiz, e sim esse juiz aí, né, a questão da atração do juiz que instruiu, ele deve ser o juiz que deverá também sentenciar. Então, alguns aspectos são importantes. Antes da instrução processual, às vezes até é possível. Depois da instrução processual, aí existe uma vinculação já plena para que esse juiz seja o juiz que instruiu, também aquele que julgue. Com relação à conexão e à continência no contexto das investigações policiais. Bom, aí nós estamos falando de uma coisa bastante distinta que os doutores e as doutoras já estudaram quando estudaram lá em processo penal e inquérito policial. Ou seja, nós estamos falando, na verdade, aqui da unidade de processos, que na verdade ainda não é um processo, é uma fase de investigação, né, que não faz referência ao inquérito. Quando nós falamos em conexão e continência, ele não faz nenhuma referência a inquérito. E nós sabemos que processo é diferente de inquérito. Então, por isso, é correto nós analisarmos como regra a observação feita aí pelo autor Bento de Faria, né, de que inquéritos instaurados por diferentes autoridades policiais, ainda que vinculados por conexidade, podem prosseguir normalmente o seu curso, sem necessidade de junção. Entretanto, existe, logicamente, para toda regra existe uma exceção. Entretanto, sendo útil ao esclarecimento e à busca da verdade real, pode-se então aí providenciar a junção de inquéritos. A regra é: não se unem, mas sendo necessário para a busca da verdade real, então os inquéritos serão ali juntados. Autoridade de jurisdição prevalente. Primeiro, o que seria a jurisdição prevalente? Né? É aquela que vai prevalecer em razão a outra, em razão da sua especificidade, em razão da sua qualidade de julgar ações próprias. Então, ou seja, trata-se do juiz, segundo a lei, deve julgar casos conexos ou continentes. Não se refere naturalmente, aí não tem nenhuma relação direta, né, a magistrado de jurisdição maior valor, pois a jurisdição, como possibilidade de aplicar o direito ao caso concreto, todos os juízes possuem. Aqui, o que nós estamos falando é a disciplina a ser analisada por esse juiz. É aquele juiz da vara especializada. E é em si, então, como esta a regra, ou seja, nós temos que analisar aqui o fato de que, se o juiz ele é um juiz prevalente em razão da condição ou da matéria que ele está habilitado ali para julgar, o efetivamente competente para julgar as demandas, inclusive pelo fato de ter tomado conhecimento dos crimes em primeiro lugar. Então, olha aí também que ele está acobertado pelo manto aí da prevenção, né? Ele é prevalente em razão de duas situações. Tanto a lei disciplina o fato do juiz avocar para si o chamamento ao processo em razão da continência e conexão, seja pela especialidade do julgamento, seja ali porque ele que primeiro tomou conhecimento dos fatos e aí então ele tem condições melhores de julgar o contexto geral daquele crime. Sentença definitiva. É lógico que após uma sentença definitiva não há mais que se falar aqui em conexão ou continência. Ou seja, esse é um fato bastante importante. Nós já vimos que a decisão de mérito é aquela que julga o direito posto ao magistrado. Ou seja, é a condição que comporta ali o recurso de apelação. Agora, né, como nós veremos mais adiante no artigo 593 do Código de Processo Penal. Então, ou seja, neste momento encerrou-se a primeira fase do litígio. Ou seja, encerrou-se ali a discussão na primeira instância, cabendo apenas recursos a serem interpostos contra essa decisão. Então, ou seja, não se deve ver nesta expressão a sentença como trânsito em julgado, porque
porque trânsito em julgado é quando não cabe mais recursos. Nesta hipótese, quando nós analisamos essa situação, é o fato de que a sentença definitiva, ou seja, aquela que delibera sobre o mérito da pretensão punitiva estatal, aquela que decide sobre uma fase do processo, como ocorre na decisão de pronúncia, no caso lá do Tribunal do Júri. Então, sobre o aspecto da sentença definitiva, após ela sendo exarada, não há que se falar também em conexão ou continência. Soma ou unificação das penas, seja lá em razão do concurso material, do concurso formal ou do crime continuado. Ou seja, sobre essas situações, a própria lei nos diz que é possível, então, haver a conexão e continência para ali o momento da execução penal, no qual nós deveremos ter o cumprimento da pena. Então, quando tiver a necessidade da unificação de penas de processos distintos, haverá ali a necessidade de que eles estejam juntos para que possa cumprir ali o Estado o seu dever de executar a pena. Então, é fundamental sobre esse aspecto que, mesmo aí no caso de simples concurso material de infrações, para efeito de progressão de regime, livramento condicional e recebimento de outros benefícios penais, é imperiosa a soma das penas para que o condenado possa obtê-los, conforme nós vemos lá no artigo 66, inciso 3º, letra A, da Lei de Execução Penal, ou seja, Lei 7.210 de 84 é o número da Lei de Execução Penal. Da competência por prevenção, pessoal, ultrapassamos aí agora a conexão e a continência e vamos falar da prevenção, ou seja, do juiz prevento. Resumindo, aquele que primeiro toma conhecimento do fato, aquele que primeiro age jurisdicionalmente sobre o fato. Diz aí o artigo 83 do Código de Processo Penal. Verificar-se-á a competência por prevenção de toda vez que, ocorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecipado aos outros a prática de algum ato do processo, ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, conforme nós já vimos também anteriormente aí, quanto da análise do Código de Processo Penal, artigo 70, parágrafo 3º, 71, 72, parágrafo 2º, e 78, inciso 2, a linha C. O que significa, então, prevenção? É o conhecimento antecipado de determinada questão jurisdicional por um juiz, o que torna competente para apreciar o processo, conexos e continentes. Diferença entre juízes igualmente competentes e juízes com jurisdição cumulativa. Para isso, trago aqui a doutrina do Tourinho Filho. O que é que o Tourinho Filho diz? Que os magistrados igualmente competentes são os que possuem idêntica competência, tanto em razão da matéria quanto em razão do lugar. São juízes com jurisdição cumulativa, aqueles aptos a julgar a mesma matéria, mas que se localizam em foros distintos, como por exemplo o juiz de Fernandópolis para com o juiz de Ouroeste. É o que se dá, por exemplo, ali com relação ao crime continuado, que transcorre em várias comarcas próximas, pois qualquer dos magistrados poderia julgá-lo. Assim, o legislador não usou gratuitamente os dois termos, ou seja, é importante que o juiz compreenda, então, que quem primeiro agir no processo, tomar uma decisão jurisdicional, será o competente para julgar também ali outros processos que podem ser conexos ou continentes. Ato do processo ou medida relativa a esse. O que é que significa, então? Que atuação é essa do magistrado? Ato do processo é a decisão jurisdicional pertinente à ação penal em andamento, como ocorre com o recebimento da denúncia ou a queixa. Medida a este relativa significa, então, a possibilidade de não haver processo instaurado e, durante a fase de investigação, o magistrado ser chamado a proferir decisão de caráter jurisdicional, como, por exemplo, a concessão de mandado de busca e apreensão, decretação de uma prisão preventiva ou até mesmo a decretação de uma medida assecuratória. E aí, então, nessas hipóteses,
torna-se o mesmo prevento, logicamente, para julgar ali o caso, bem como as infrações conexas e continentes. Então, percebam aquilo que eu estou dizendo. A prevenção também serve para determinar qual juiz julgará os processos que poderão ser reunidos em razão da continência ou da conexão. Medida tomada anteriormente ao oferecimento da denúncia ou da queixa. É muito comum, né, que existam medidas anteriores. Seja lá o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, a decisão sobre a concessão da prisão preventiva, arbitramento de fiança em caso de crimes dolosos. Então, todos esses aspectos são aí bastante importantes. Ou seja, sobre essa situação, aplica-se, como nós já vimos, uma medida a este relativa, ou seja, medida relativa ao processo, porém tomada antes de que houvesse a instauração da relação processual, né? Lembrando que a relação processual ela é visualizada aí como um triângulo, e nós temos a acusação, nós temos o juiz e nós temos o réu. Nós temos a denúncia, né, a acusação, que pode ser o Ministério Público ou o querelante. Então, nós temos a denúncia ou a queixa-crime, a citação, a defesa, e aí nós temos a relação processual, então, formada. Sobre essa situação ainda, aqui, como relevante, nós temos que observar aí o fato ainda de questões incidentais, como, por exemplo, a quebra de sigilo fiscal bancário, expedição de mandado de busca e apreensão, decretação de temporária, quebra de sigilo telefônico. Todas são medidas, então, anteriores ao recebimento da denúncia ou da queixa pelo Ministério Público ou pelo querelante, que também o tornam como juiz prevento. Enumeração dos casos de aplicação da prevenção, pessoal. Então percebam aí quais são esses casos. Primeiro, crimes ocorridos na divisa de duas ou mais jurisdições, sendo o limite entre elas incerto ou ainda que seja certo. Não se saiba precisar exatamente o sítio do delito, ou também quando a infração atingiu mais de uma jurisdição. Letra B, crimes continuados ou permanentes, cuja execução se prolonga no tempo, podendo atingir o território de mais de uma jurisdição. Letra C, quando o réu não possui domicílio certo ou tiver mais de uma residência, ou mesmo quando não for conhecido o seu paradeiro, não tendo sido a competência firmada pelo lugar da infração. E por último, letra D, havendo mais de um juiz competente no concurso de jurisdições, sem possibilidade de aplicação do critério desempatadores, de critérios desempatadores, que diz lá o artigo 78, inciso 2, letra A e B, né? Ou o artigo 78, inciso 2, letra C. Bom, o que nós temos a respeito disso, o que nós podemos dizer a respeito disso é que, com relação a essa enumeração aí dos casos de prevenção, nada mais é ainda que o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Decisão em habeas corpus. Nesse caso, ela não é suficiente para afirmar a competência do juiz, para gerar a prevenção, né? Então, só a decisão em habeas corpus não pode torná-lo prevento. Com relação também ao plantão judiciário, não previne a jurisdição, já que o plantão judiciário ele é rotativo entre juízes de outras jurisdições, né, que estão ali simplesmente para decisão sobre fatos inadiáveis em dias de não expediente forense. Então não cabe aí nem a decisão somente em habeas corpus, nem o plantão judiciário para afirmar a prevenção. E por fim, falamos aí da prevenção da Câmara do Tribunal e prevenção da Câmara de Férias, pessoal. Isso já em âmbito de tribunal, ou seja, quando nós falamos em Câmara do Tribunal, trata-se de uma competência relativa, razão pela qual, se não respeitada, deixando de ser alegada em momento próprio, não gera nulidade. Então é um caso de anulabilidade, em que deve ser demonstrado aí o prejuízo, e se não alegado em momento correto, ela vai prevalecer a competência sobre determinado tema, determinada ação. Já a prevenção da Câmara de Férias não ocorre. Por quê? Porque é uma hipótese também excepcional, assim como lá o juiz plantonista, ou seja, né,
é um órgão jurisdicional não permanente, porque ele é formado, ele é constituído somente para julgar os casos ali durante o período forense, o recesso forense, pessoal. Esta foi a nossa aula, um forte abraço e aí um bom final de semana a todos.